Bem-vindos de novo ao jQuery e desta feita para vermos aqui rapidamente os browser events, são basicamente três: error, resize e scroll. Vamos muito rapidamente criar aqui uma implementação, ou melhor, um elemento HTML, um image, com um ID igual a teste. Okay. E vamos lhe dar aqui um source que é uma aberração completa, isto é, este source não existe. E reparem o que é que vai acontecer à imagem, ela não vai sequer aparecer. Ora, nós podemos captar este erro na imagem através do JavaScript e, neste caso, através do jQuery, utilizando simplesmente o ID. Ou então, neste caso, como só temos uma imagem, vamos buscar a tag img e agora, pronto, pura e simplesmente vamos colocar error. Okay. Depois vamos passar a function e no caso de acontecer um erro, o que vai acontecer, por exemplo, neste caso, alert, aconteceu um erro no carregamento de uma imagem. Okay. E vamos ver então o que é que vai acontecer. Cá está, aconteceu um erro no carregamento de uma imagem. Assim que uma imagem vai tentar ser carregada, acontece exatamente isto que nós acabamos de ver. E, portanto, desta forma nós podemos utilizar a ação error, ou o evento error, para alcançar erros apresentados pelo browser e depois, eventualmente, tentar corrigi-los aqui de uma outra forma qualquer, escondendo o elemento, etc. Um outro aspecto que nós vamos aqui poder ver é o resize. Ora, o resize, eu vou agora tirar daqui o elemento que não é necessário. O resize acontece quando nós tentamos alterar as dimensões da nossa janela. Isso pode ser importante para fazer qualquer operação relacionada com o nosso interface do site. Ora, no caso do resize, vamos simplesmente fazer o seguinte: window.resize e depois vamos passar a função. Portanto, nada de extraordinário. Function. Okay. E dentro da função vamos, por exemplo, aqui criar uma implementação, mas não vamos criar alerts, porque senão iríamos estar aqui permanentemente a ver alerts aparecerem. Então vamos criar aqui um P, cujo ID igual a info. Ok, é um parágrafo sem texto inicialmente. Agora vamos criar aqui uma var n igual a 0 e depois vamos simplesmente aqui criar uma implementação de jQuery para ir buscar o info e depois text e vamos colocar aqui o valor, neste caso n++, ok? Para que ele vá sendo atualizado à medida que eu vou fazendo o meu refresh. Ora, vamos aqui refrescar a nossa ligação e agora reparem o que é que vai acontecer. Eu vou aqui baixar a minha janela e automaticamente aparece um. E agora reparem, eu sempre que vou redimensionando, ele vai automaticamente apresentando ali, atualizando aquele valor. O que quer dizer que está constantemente o evento a tentar capturar o acontecimento do resize da minha janela e reparem, ele acontece sempre que eu faço qualquer alteração. Neste caso, alterações, obviamente, ao tamanho da minha janela. Vamos finalmente ver aqui o evento scroll, que pode ser atribuído aqui a alguns elementos do HTML. Ora, o evento scroll aplica-se à window, mas no entanto pode-se aplicar a outro tipo de elementos. Vamos primeiro testar aqui na window e vamos tentar criar aqui, por exemplo, várias implementações. Vamos tentar criar aqui, se calhar, mais rapidamente, por exemplo, vários parágrafos. Okay, vamos aqui eliminar este texto /p, ok, e vamos criar aqui bastantes parágrafos. Ok, certíssimo, vamos aqui criar um scroll, ok, e portanto temos aqui a nossa página a fazer um scroll. Vamos ver de que forma é que nós podemos capturar este evento, simplesmente colocando window.scroll. E agora vamos colocar aqui um function. Claro que aquilo que eu vou agora fazer não faz qualquer espécie de sentido, mas é para vermos simplesmente se o evento é capturado, neste caso alert scroll
E vamos então refrescar a nossa página e reparem, quando eu começar aqui, ops, apareceu imediatamente o scroll. E reparem, eu estou aqui a tentar mexer na minha barra e o que acontece é que o scroll está constantemente a ser atualizado. Ok? Vamos aqui, ups. E isto exatamente porquê? Porque a minha janela está a detectar constantemente que a barra do scroll está a ser movimentada e, portanto, neste contexto, vimos então como é que nós podemos usar o scroll aqui na janela. Vamos aqui apagar esta implementação, apagar todo este texto aqui e vamos ver aqui um outro exemplo. Ok? Vamos refrescar aqui a nossa página. Ok, relativamente ao scroll, vimos então que ele se pode aplicar à janela, mas pode, por exemplo, aplicar-se a um div. E vamos imaginar que criamos, ou que temos aqui um div com um ID igual a texto, ok, barra div, e depois temos aqui um conjunto de texto, neste caso este texto pertence a um div, e vamos copiar e colar várias vezes este texto, ok, criar aqui um corpo de texto artificial, ok, fantástico. Ora, o que acontece quando nós refrescamos a nossa página, cá está o div aqui apresentado desta forma, portanto vamos ter que o formatar e vamos utilizar o main CSS para formatar o div, ok, vamos aqui colocar um width de 200px, um height de 200px também e uma border de 1px solid black. Ora, o que é que vai acontecer neste caso? O div vai ficar formatado com um tamanho, com largura e altura e uma border, mas o texto vai permanecer para fora do div. Ora, não é isso que nós pretendemos. Pretendemos que o texto esteja contido dentro do div. Então, neste caso, eu até vou aqui dar um pouco mais de espaço na largura. Ok. O que nós vamos aqui fazer é colocar overflow scroll. Ok. E neste sentido, o que vai acontecer, se o texto ultrapassar os limites definidos para o div, vai colocar barras de deslocamento horizontal e vertical, e cá estão as barras. Neste caso, o deslocamento horizontal não existe, mas existe o vertical. Ora, nós podemos capturar o efeito do scroll produzido pelo utilizador quando está a visitar a página da seguinte forma. Vamos ao nosso jQuery, chamar aqui o elemento, e neste caso vamos chamá-lo pelo seu ID, texto.scroll, e agora vamos definir aqui a função. Ok, function, e vamos simplesmente definir aqui uma função. Ora, para não estarmos a usar permanentemente aqui os alert box, vamos simplesmente colocar aqui no fundo um parágrafo p id igual a info, ok, barra p, e vamos apresentar no parágrafo, cá está ele, info.text scroll, ok, e vamos então verificar se isto está a funcionar, refrescando, ok, e agora reparem, quando eu rodar, cá está o scroll a aparecer ali sem qualquer espécie de problema. E portanto vimos desta forma como utilizar os eventos relacionados com o browser, no caso foi o error, o resize e o scroll.